Olá a todos, estamos novamente reunidos para refletir, dessa vez sobre o Evangelho do Domingo de Ramos, Domingo de Ramos que abre a Semana Santa. É a semana mais importante da liturgia da Igreja, porque é a semana na qual Jesus nos salva do pecado, da morte, nos abre a eternidade, é a redenção. E esse Evangelho narra a entrada de Jesus em Jerusalém para a última semana da sua vida aqui na terra. Jesus estava fora. Boa parte do seu ministério ele exerceu na Galileia, no norte de Israel, uma terra que estava longe do centro de influência de Jerusalém, onde estava o Sinédrio, onde estava o templo, onde estava o sumo sacerdote, e onde Jesus podia exercer com mais liberdade o seu ministério, de fazer sinais e preparar os seus discípulos. Mas essa etapa tinha terminado. Agora Jesus, ele subia para Jerusalém para poder cumprir o seu destino. E então, pois nessa caminhada, Jesus fez questão de cumprir algumas das profecias messiânicas que se referiam a ele. Então, quando ele vai se aproximando de Jerusalém, ele faz questão de cumprir essas profecias. Então, pois nós vamos agora fazer a leitura do Evangelho para podermos refletir um pouco sobre eles, depois vou propor algumas perguntas e então vamos aprofundar no nosso texto. Boa leitura. Vamos agora refletir um pouco sobre o Evangelho, baseando-nos nas perguntas que nós propusemos, né? A primeira pergunta é: por que Jesus quis entrar em Jerusalém montado em um jumentinho? Aqui diz, né, no Evangelho, que Jesus, quando estava chegando a Betfagé, aí nesse momento ele estava indo a pé com seus discípulos, como ele sempre fez. Jesus sempre viajou a pé. E então, chegando a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou os discípulos para o povoado para pedir que desamarrassem um jumentinho, que ele sabia qual era e deu as indicações lá para os discípulos. Profeticamente, Jesus já tinha visto qual era o jumentinho, disse: soltai-o e trazei-mos. Se alguém perguntar, disse que o Senhor precisa dele, logo o devolverá. Em outro evangelista, disse que esse jumentinho não tinha sido montado por ninguém ainda. Era, por assim dizer, virgem. Por quê? Jesus quis. Ele estava cansado da viagem, agora ele precisava de uma montaria para poder entrar em Jerusalém? É claro que não. Era também um sinal. Jesus queria cumprir uma profecia do profeta Isaías, que o próprio evangelista São Mateus revela, né? Disse: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías 62, versículo 11. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei veio a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Por que um jumentinho? Porque o jumento era, por um lado, o animal que significava a montaria dos reis, mas também significava uma atitude de humildade. Jesus, ele não queria montar um cavalo, né, que era o que montavam os romanos, né? Os romanos montavam cavalos, então o centurião romano, ele, para liderar suas tropas, ele ia a cavalo. Cavalo, um animal de poder, né? Em outras passagens da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, né, diz a tentação que os judeus tinham de querer montar a cavalo, e era um símbolo para dizer querer ceder ao poder das nações vizinhas. A demonstração de poder vinha através do cavalo. Não era isso que Jesus queria demonstrar. Ele queria demonstrar que ele era realmente o Messias, mas não um Messias glorioso,
e poderoso que vinha para derrotar os romanos, um Messias humilde, um Messias que estava submetido a Deus, que veio instaurar um novo reino de paz, de humildade, que passava antes pelo grande sofrimento que ele teria que passar. Mas isso é a mensagem que ele dá depois. Nesse momento, a mensagem que ele quer dar é essa, de um Messias humilde, o Rei da Paz. E num segundo momento, nós perguntávamos o que significa a frase que a multidão estava repetindo para aclamar Jesus. Então, quando dizia que a multidão, os discípulos foram, fizeram como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e jumentinho, puseram sobre eles as suas vestes, ele se sentou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que o precedia e os que seguiam gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. O que será que significava essa aclamação? Mas primeiro uma observação aí sobre as vestes, né? Que estranho que eles colocavam suas próprias vestes para que o jumentinho pisasse em cima. Não? Olha só que coisa, né? Será que queriam levar uma lembrança da pisada do jumentinho de Jesus? Não, também não era isso. Não. Era um sinal da importância de Jesus. Um grande rei que chegava em Jerusalém. Então, eles estendiam as suas próprias vestes para que ele passasse por cima, que é o mesmo significado dos ramos. Os ramos que eram cortados se tornavam ramos de aclamação, significando quem era Jesus. Jesus, um grande profeta, um grande rei que vinha e entrava em Jerusalém. Então, eles queriam prestar a ele essa homenagem. E então cantavam isso, Hosana ao filho de Davi. Hosana é uma palavra hebraica. No seu sentido primordial, era um pedido, salva, por favor. É um pedido de salvação, que depois veio tornar-se como uma aclamação. É uma aclamação ao Salvador, aquele que vem salvar. Então é um reconhecimento, Jesus é o Salvador. Todos estão gritando. E acrescentam, a Hosana, o filho de Davi. Essa aclamação significava a divindade de Jesus. Está claríssimo. Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi quem recebeu a profecia de que o seu reino não teria fim. Ou seja, ele fundaria uma dinastia que não acabaria. Davi recebeu essa profecia de ser o fundador de uma dinastia que não teria fim. Mas, historicamente, a dinastia de Davi acabou. Quando Israel foi derrotado e deportado por Nabucodonosor, aí se terminou a dinastia de Davi. Então, a que se referia essa profecia? É uma profecia que vai além do reinado neste mundo. Então, Deus suscitaria entre os descendentes de Davi um rei, mas não um rei terreno, um rei eterno. E por isso seu reino não teria fim. E esse rei era Jesus. É claro que as pessoas elas não entenderam ainda essa segunda parte, que o reinado de Jesus era um reinado sobrenatural sobre todas as criaturas. Eles ainda imaginavam um rei terreno. E as pessoas que estavam aí estavam aclamando esse rei terreno. Pensavam que Jesus fosse entrar em Jerusalém para assumir o comando da revolução. E então, quando estavam gritando Hosana ao filho de Davi, estavam gritando a esse rei terreno que chegava. Bendito o que vem em nome do Senhor. Reconhecimento de que Jesus vinha em nome de Deus. Ele não era só um líder, era aquele Messias escolhido por Deus para cumprir essa grandíssima missão de libertar a Israel dos seus inimigos. Hosana no mais alto dos céus. Essa aclamação para que Deus o salve, mas ao mesmo tempo um agradecimento de que Deus já o estava salvando na pessoa de Jesus. Vejam só,
as pessoas estavam confundindo, pensando que Jesus fosse realmente o rei Messias que eles esperavam. E Jesus era o Messias, e Jesus é rei, mas não exatamente do jeito que eles esperavam. De todas maneiras, Jesus deixou que eles aclamassem e que gritassem. E aí vem a nossa terceira pergunta, né? Por que Jesus permitiu ser aclamado pela multidão? Jesus, ele nunca antes tinha permitido ser aclamado por ninguém. Então, quando ele fazia milagres, por exemplo, ele impunha silêncio. Impunha silêncio às pessoas que viram milagres, as pessoas que foram miraculadas, dizia, olha, não contem para ninguém. Jesus queria passar desapercebido. O seu sinal, os seus milagres eram um sinal, sobretudo para os seus discípulos, para que compreendessem que ele era enviado de parte de Deus. É claro que as pessoas não guardavam silêncio. Depois pregavam por todas partes, de tal maneira que Jesus já não podia entrar publicamente em uma cidade. Mas ele mesmo nunca permitiu que o aclamassem. Né? Nem sequer naquela grande ocasião em que ele fez a multiplicação dos pães, a multidão era gigantesca e toda essa multidão, depois de comer os pães e os peixes, o queriam aclamar rei. Ali, naquele momento. Olha, se Jesus tivesse intenção de ser aclamado, aquele era o momento. Uma multidão generosa, gigantesca, bem alimentada, que o aclamava, depois ele poderia servir-se disso para começar a sua revolução. Mas ele nunca quis. Ao contrário, naquele momento, ele dispersou a multidão e ainda obrigou os discípulos a irem para o outro lado do mar enquanto ele subia ao monte para rezar sozinho e passou a noite em oração. Jesus, ele nunca permitia ser aclamado. Então, como é que agora ele permitia isso? Justamente nas vésperas da festa da Páscoa. Justamente quando todas as guarnições romanas já estavam em Roma. Como é que ele permitia ser aclamado, ainda sabendo que a aclamação das pessoas, elas não sabiam exatamente o que estavam aclamando, diziam a verdade na sua aclamação. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito aquele que é o filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Mas eles pensavam que era um rei terreno. Repito a pergunta, por que então Jesus permite? Porque ele queria já mostrar claramente às autoridades de Jerusalém e aos próprios discípulos. É verdade, ele é o Messias. Jesus é o Messias enviado, o Messias prometido por todos os profetas, prometido por Deus e revelado por todos os profetas, e que ele estava chegando em Jerusalém. Mas era um Messias de outro gênero, ou seja, não era o Messias o lutador, o soldado, o guerreiro, o líder que ia liderar a revolução na qual iam destronar os romanos. Era o Messias em humildade, que montado num burrinho, num jumentinho que jamais tinha sido montado por ninguém, entrava na cidade santa. De certa maneira, ele queria chamar a atenção para si, para que ele pudesse realizar o grande desfecho que nenhum deles tinha esperado, nem imaginado sequer. Jesus, na Quinta-feira Santa, ia ser preso, condenado à morte, e no dia seguinte seria executado, crucificado, seria morto e sepultado. Então, ele precisava antes demonstrar que ele tinha plena consciência de quem ele era, mas de que isso não ia ser do jeito que eles esperavam. E, de fato, depois de todo esse alvoroço, toda essa multidão que acompanhou Jesus, né, da agitação das tropas romanas em Jerusalém, ao ver esse profeta chegando na capital, precedido e depois sucedido por essa numerosíssima multidão, não aconteceu nada. Jesus passou entre os soldados e se dirigiu ao templo, e tudo aquilo se dissolveu. Jesus estava preparando Jerusalém para o grande desfecho, o grande finale, a redenção, a nossa salvação.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!